Olá pessoal, Marco Rian aqui da Belínguas, tudo bem com vocês? Hoje nós faremos mais uma aula do nosso curso Cidadania Alemã em 10 minutos, tá? Essa semana começou a todo vapor, começou com uma ótima notícia para quem está aqui no curso, por exemplo, né? O governo alemão aprovou uma lei que permite que o migrante, né, consiga o passaporte alemão sem ser por descendência, consiga o passaporte alemão num tempo mais reduzido, tá? Antigamente, a pessoa tinha que morar 8 anos no país, né? Comprovar conhecimentos linguísticos, pagar impostos, né? Não ter antecedentes criminais. Aí sim ela poderia solicitar, né, o passaporte, a cidadania alemã, tá? E agora o governo está diminuindo esse prazo para 5 anos, tá? Acho que é a grande notícia aí. E para aqueles que conseguirem comprovar conhecimentos excepcionais de alemão e também de cidadania, quer dizer, de integração, pode ser que o governo, então, aprove, né, o documento em apenas 3 anos, tá? Então, esse curso aqui engloba tudo isso, tá? Porque aqui vocês têm simplesmente a preparação do curso de cidadania, quer dizer, o curso de integração, né, que permite que vocês conheçam um pouco mais da vida, da história, das leis, né, da geografia, da Alemanha, tá? Por um lado. E, por outro lado, vocês têm a condição de, primeiro, expandir o vocabulário de vocês de alemão, né? E, se precisar, eu sempre, né, sempre bato nessa tecla aqui, eu tenho cursos exclusivos, tá? Que vão do nível A1 até o nível B1, tá? Exclusivos, para que vocês aí adquiram pelo menos o conhecimento básico, né? Para então poder solicitar aí a cidadania alemã, né? O B1 é o mínimo possível, né? Quando a gente fala de conhecimentos excepcionais, quer dizer, quanto melhor for o seu alemão, melhor para você, né? Obviamente, mas pelo menos o nível B1, para poder começar, né? A dar entrada no processo né, de cidadania. Então, assim, não só para aqueles que têm a descendência, né? Para quem tem a descendência é um pouquinho diferente, né? Mas para quem está na Alemanha, já está trabalhando na Alemanha, né? E pretende aí adquirir o passaporte, tá? Então, foi uma notícia muito boa, começou agora, quer dizer, foi aprovado, né? Eu digo, começou agora, quer dizer, foi aprovado na última sexta-feira, né? E outra coisa importante é a questão da dupla cidadania, né? Antigamente, o governo alemão não permitia que, né, digamos assim, no meu caso, por exemplo, brasileiro, né? Eu tenho o passaporte brasileiro e se eu quiser adquirir, né, o passaporte alemão, então eu teria que abdicar da minha cidadania brasileira. Quer dizer, então eu entregaria, né, o passaporte brasileiro, assinaria um termo dizendo que eu não sou mais brasileiro, tá? E para poder aceitar, então, a cidadania alemã, tá? A partir de agora, essa lei mudou, ou tá para mudar, né? Tá nos detalhes finais, mas já foi anunciado que sim, que haverá essa mudança, a pessoa vai poder manter, né, as 2 cidadanias, que é o que acontece, né, na maioria aí quase todos os países do mundo permitem isso, né, a Alemanha era uma das exceções, se eu não me engano também a Dinamarca é uma das exceções, tá, acho que a Alemanha e Dinamarca as únicas exceções, se você souber de mais algum, por favor comente aqui, né? Mas, e a partir de agora a Alemanha então permite né, que o seu futuro cidadão, mantenha a sua cidadania anterior, tá? Então, dupla cidadania então também permitida na Alemanha, tá certo? Então, 2 ótimas notícias aí para quem está aqui nesse curso então, deixa de ser um curso simples para ter para ter uma importância ainda maior, né?
em todos os sentidos. E, como eu disse, eu peço a sua ajuda para que esse curso continue apenas com o seu like aqui, com a assinatura, né, aqui do canal, tá bom? E ative o sininho, compartilhe com as pessoas, comente aqui embaixo alguma coisa a respeito das aulas, tá? Alguma pergunta, alguma curiosidade, tá? Essas são sempre eh, bem-vindas, tá? E aí eu, obviamente, responderei com todo prazer, tá bom? Então, recado dado, vamos lá então, vamos para a nossa aula de hoje. Bom, então eu gostaria de começar a questão de hoje com a questão 21, né? Nós já fizemos na aula passada, né? Nós já resolvemos a resposta aqui, como nós vimos, né? A resposta número 1, né? Tá aqui a pergunta: qual é o brasão, né? Qual é o símbolo da República Federal da Alemanha, tá? Bundesrepublik Deutschland, tá bom? Então, aliás, esse é o nome oficial, né, da Alemanha, República Federal da Alemanha hoje, né? Desde aí de 1945, já comentei na aula passada, e principalmente, né, depois da queda do muro em 1989, né, e a reunificação em 1990, então todo o território, né, passou a ser chamado oficialmente também de República Federal da Alemanha, tá? Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque se nós passarmos agora para a próxima questão, questão de número 22, que é a questão da nossa aula de hoje, né? Nós temos o seguinte: Für eine Staatsform hat Deutschland. Então, qual é a forma de governo da Alemanha? Que tipo, né? Was für eine seria que tipo de forma de governo tem a Alemanha, tá? Então, nós temos as seguintes opções: monarquia, ditadura, república e Fürstentum. Fürstentum é um principado, por exemplo, o caso de Mônaco, tá? Bom, por que que eu usei a questão anterior, né? Eu frisei o nome oficial da Alemanha, porque a resposta ficou mais clara, tá? A resposta, então, aqui é Republik, tá? Bundesrepublik Deutschland. A Alemanha é uma república, né? A gente entende como república aquele país, né, cuja forma de governo está centrada nas mãos, vamos dizer assim, de um presidente, tá? E a Alemanha, por incrível que pareça, ela tem um presidente, tá? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso mais para frente aqui no curso, tá? Mas a Alemanha, ela tem um presidente. Esse presidente, ele tem funções mais representativas, tá? Menos governamentais, mais representativas. Mas dentro do sistema político, tá? O presidente é aquele que assina todos os decretos, tá? Todas as leis, enfim, então é uma pessoa, né? É uma figura, vamos dizer assim, que tem sim dentro do processo uma função importante, mas para fora, né? Digamos assim, quem é digamos assim, a pessoa mais importante, né? O político mais importante ou o maior representante do povo na Alemanha não é o presidente, e sim o chanceler, tá? Mas isso a gente vai comentar em mais detalhes um pouco mais para frente. Mas é isso, tá bom? Se fosse uma monarquia, seria o rei, né? Se fosse uma ditadura, então nós não falaríamos aqui de nenhuma outra forma, digamos assim, de governo, né? Não haveria partidos políticos, não haveria, né, ministros, não haveria todo esse aparelho que nós conhecemos. E, no caso de um principado, o governo, né, seja composto pela figura do príncipe, tá? Mas eu particularmente não sei em detalhes como funciona, né, como está estruturado um principado, tá? Eu imagino que seja como uma monarquia, imagino, tá? Mas hoje em dia a gente tem aí
também as chamadas monarquias modernas, né? O caso da Inglaterra, por exemplo, né? É um bom exemplo. E lá eu também não sei exatamente como funciona, como está estruturado, tá? Mas, enfim, para nós aqui não interessa tanto, né? A resposta está aí, é república. Bom, e como a resposta não foi tão difícil assim, né? Então vamos clicar, né, em Nächste Aufgabe. E eu gostaria de tratar com vocês também, hoje, na aula de hoje, a questão número 23 do teste, tá? Que nós temos um pouco mais de texto, né? Por isso, eu vou criar um pequeno glossário, tá? Para que vocês, para que eu não tenha que ficar traduzindo o tempo todo, e aí vocês podem, com mais calma, depois, pausando, né, o vídeo, aprender um pouco mais do vocabulário, tá bom? Então vamos lá, glossário pronto. Eu acho que a pergunta mais importante, quer dizer, a palavra, desculpa, mais importante nesse caso é Erwerbstätige oder Erwerbstätigen, né? Nesse caso. Então, a maioria, né, eu coloquei ali trabalhadores, ocupados, né, empregados. Eu acho que talvez a melhor tradução seria empregados, tá? Quer dizer, as pessoas estão no mercado de trabalho, as pessoas estão ocupadas, né, de alguma maneira. Quer dizer, a palavra Erwerb, tá? Sozinha, é aquisição, tá? Então, nesse caso, seria a aquisição de bens, né? Bens financeiros, então, ganhar dinheiro, né? De um modo geral. Por isso a gente tem aí essa, né? Tätig é ativo, vocês estão vendo ali no glossário também. Então, a pessoa, ela está ativa, né? Ganhando, então, adquirindo, então, nesse caso, bens para o seu sustento, tá? Então, nós temos na primeira opção, né, onde é que estão, né, os empregados, assim, de modo geral, a maioria, tá? A maioria dos empregados hoje na Alemanha, né, ou daqueles que trabalham hoje na Alemanha, tá? Então, na primeira opção, nós temos, eles estão ocupados, né, em pequenas empresas familiares, tá? Empresas familiares são, digamos assim, uma padaria, né? O pai, o avô, né? A padaria era do avô, o avô já se aposentou, aí o pai já assumiu, né? A administração, e aí já coloca o filho para trabalhar também, coloca os filhos de modo geral, entende? Então, assim, isso se chama Familienunternehmen, tá? É uma forma de adquirir renda? Obviamente que sim, tá? Mas a gente está na a maioria, tá certo? No segundo caso, nós temos trabalho voluntário, tá? Ehrenamtlich é trabalho não remunerado, né? Trabalho voluntário, trabalho social para algum estado, né? A Alemanha tem 16 estados, né? A gente vai falar mais sobre isso na próxima questão, tá? A Alemanha tem 16 estados no total e uma pessoa trabalha, então, faz parte de algum programa social, talvez organizado pelo governo ou não, né? Mas, de um modo geral, ela não recebe por isso, tá? Então, nesse caso, não tem dinheiro, né? E por isso não faz parte, então, não é a resposta para a questão mencionada, tá? Bom, selbstständig mit einer eigenen Firma. Sim, autônomo, né? Trabalhador autônomo, ele abre a sua própria empresa, né? Ah, a gente conhece, né, diversos, do Brasil mesmo, a gente conhece diversas formas, né, de empresa na Alemanha também. Talvez a mais conhecida é a GmbH, né, que é a nossa limitada, certo? Mas existem outras formas também, não vem ao caso agora. Mas sim, obviamente que tem muita gente que trabalha também de forma autônoma, tá? E por fim, quer dizer, poderia ser também, pode ser também, né, a nossa resposta. E por fim, nós temos a pessoa, ela está ocupada, né, ocupada numa empresa, quer dizer, ela trabalha numa empresa ou ela trabalha em alguma repartição do governo, quer dizer, ela é funcionário
ou funcionária pública. Se a gente for levar em consideração, né, vamos imaginar um gráfico, né, uma pizza, né, um gráfico em formato de pizza, né, e a gente fizer lá um levantamento, né, de como as pessoas ganham, adquirem o seu sustento na Alemanha, eu acho que o pedaço maior de pizza ficaria para a quarta opção, tá? As pessoas que trabalham em uma empresa, para uma empresa, em uma empresa, né, tem um salário no fim do mês, né, pagam imposto, os outros também, obviamente, né, mas pagam imposto, contribuem, né, tem todas as contribuições sociais, a previdência, né, repito, as outras também, né, as outras, o autônomo também, aquele que tem uma empresa familiar também, né, mas, assim, quando a gente se trata da maioria, eu acho que aí ou é funcionário público ou é trabalhador, empregado assalariado, tá? Então vamos lá para a resposta da questão número 23. Tá aí a resposta, né? E se você que está me assistindo agora, né, já estiver na Alemanha, já estiver trabalhando, já estiver integrado de alguma maneira no mercado de trabalho, então deixe um comentário aqui para mim, diga qual é a sua forma de ocupação, né, na Alemanha, quanto tempo, por exemplo, você está trabalhando já como, digamos, autônomo, né, ou funcionário de uma empresa. Bom, é isso. Terminamos então a aula de hoje, tá? Como sempre, vamos clicar aqui em Nächste Aufgabe e eu te vejo na próxima aula para responder a nossa próxima pergunta. Espero que tenham gostado. Não deixem de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar o seu comentário. Um forte abraço. Tschüss!